bom administrador, ele não é imediatista. Ele trabalha como o agricultor, ele semeia a longo prazo. Só que tem uma questão emocional, porque o racional, ele me diz o que eu preciso fazer, mas é no emocional que eu faço. Por que uma pessoa sabe que precisa guardar dinheiro, mas não guarda? Eu acho que tem alguns ensinamentos que deveria começar na escola, né? Tipo assim, ó, inteligência emocional. Porque o Tiago Brunet tem um livro onde ele fala que dinheiro é emocional. Isso. Realmente, nós compramos muito mais por emoção do que por razão. Entendeu? Muito mais por emoção. A minha esposa falou assim para mim assim, pô, Jô, tô querendo comprar um tal tênis branco. Certo? Eu já emocionalmente fiquei com vontade de fazer uma surpresa para ela. Olha como que compra é emocional. Muito. Então, o dinheiro é muito emocional, né? E aí, nossos filhos deveriam aprender desde a escola inteligência emocional, inteligência financeira. Entendeu? Mas sabe por quê, pastor? Porque, na verdade, você não está comprando um objeto. Eles não vendem um objeto, eles vendem uma experiência. Uhum. E aí, quando você está comprando o objeto, você não está querendo pegar o objeto e dar para a pastora. Você está querendo experimentar a experiência de fazê-la feliz, que aquilo no momento é significativo. Então, é essa experiência que a gente... Né? Gente, o pastor estava falando isso e eu me lembro de uma pessoa que a gente estava totalmente tratando. Emocional. Exatamente. Totalmente emocional. E aí tem uma questão de uma pessoa que ela tem compulsão por compras. E a gente conversando, entendendo, acompanhando melhor, o que nós entendemos? Ela é uma menina que os pais se separaram muito cedo e com cerca de 7, 8 anos o pai pegava eventualmente para passar com ela no final de semana. E nesse momento que o pai pegava ela, dizia, você é a princesinha do papai, você pode comprar o que você quiser, o papai vai te dar. Ela tinha cerca de 7, 8 anos, ela provavelmente não pedia nada muito caro. Então o que ficou na cabeça dela foi, o que ela pedia? Uma sandália, um calçado, um picolé, o pai dava. Então aquela emoção de amor que ela significou, quando ela compra, quando ela tem, ela traz isso. E agora, adulta, ela tem uma dificuldade de lidar com o dinheiro porque ela quer buscar esse amor que ela encontra, ela acha que está nas compras, mas não é ali que está. Né? É uma questão totalmente emocional. Você vê como molda a forma de pensar a partir da infância. Da infância. Por isso que é responsabilidade dos pais, inclusive no meu livro, Do Berço ao Altar, não sei se o Rezende chegou a ver uma parte onde eu falo sobre o materialismo. Principalmente finanças. Na área de finanças, né? Materialismo. Senão, você começa a criar filhos materialistas, né? Que tudo gira em torno do material. Né? Mas aqui, eu coloquei, como eu tinha falado para vocês, eu fiz um teste, né? Eu fiz um teste para ver qual é a nota que aqueles que vão me ouvir tiram né, na área financeira. Eu coloquei uma pergunta aqui, e aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. Qual a importância de nós revisarmos o orçamento mensal com frequência? É fundamental que a gente possa rever. Quando a gente revisita, nós vamos começar a ver, porque assim, por exemplo, custo, despesa é igual cabelo, é igual unha. A gente precisa estar sempre cortando. Então, gostei. Não é? É igual cabelo, igual unha. Gostei. Vou falar isso para minha esposa. Então, assim, conforme você vai avaliando e você vai batendo no detalhe, você vai vendo assinaturas ali que você fala, cara, eu pouco estou usando, isso não me edifica, isso não contribui. Nós vamos nos transformando. Depois que a gente lê um livro, depois que a gente assiste um conteúdo como esse, nós nos transformamos em outra pessoa. Sim. A gente vai sendo lapidado. Então, aquele orçamento que fazia sentido há 6 semanas atrás, não faz mais. Exatamente. Sabe algo também que eu costumo dizer, pastor? Além de acompanhar o orçamento, entender, olhar esse planejamento, a gente precisa refazer o balanço patrimonial. Qual era o meu patrimônio há 1 ano atrás? Qual é o meu patrimônio há 6 meses atrás? Porque a gente vai se dar conta do seguinte, eu comprei um carro, ele desvalorizou, eu gastei algumas coisas, isso caiu. Eu fiz um investimento no mesmo valor, ele cresceu, ele subiu, ele valorizou. Às vezes imóveis, além do aluguel que eu estou recebendo, quanto está o metro quadrado, quanto está valorizando aquele imóvel. Então, a gente vai acompanhando o balanço patrimonial, ele precisa estar crescendo, ele precisa estar numa evolução. Então, balanço patrimonial, eu aconselho 1 vez por ano ou 6 meses e o orçamento... E eu acho também, né, Marcos, que é muito importante, todo final de ano, eu sentar e fazer uma avaliação. O que eu conquistei?
o que eu construí. Entendeu? Qual o investimento que eu fiz, certo? Porque eu penso assim, se passou o ano e chega o mês de dezembro, eu não comprei nada, eu não construí nada, eu não avancei em nada, eu preciso, então, refazer minha forma de trabalhar com as finanças para que no próximo ano eu possa terminar. Espera aí, eu construí algo, entendeu? Eu conquistei algo, eu investi em algo. O que você pensa sobre isso, Marco? Ontem à noite, já falei com o Márcio, precisamos conversar, aí conversamos já demos um adiantamento no assunto, finanças, e eu falei, e aí, agora vamos trazer as meninas para a mesa, né? Uma tem 21, a outra tem 19, uma vai casar. Democratização da administração financeira do lar. Aí foi ventilado uma história de querer viajar final do ano então. Então deixa eu mostrar aqui o cenário para ver se a gente vai poder fazer e tal. E aí a gente vai justamente entrar em tudo isso, conversar sobre, estamos chegando no final do ano, como é que é, né? Mas tem uma coisa, pastor, que eu queria só colocar, porque não tem como você não sentir na hora de uma conversa dessa. É muito importante, pastor, muito importante estar perto de pessoas que, de uma certa forma, também te joga para frente positivamente no aspecto financeiro. Por que eu estou falando isso? Porque depois que eu me tornei um discípulo, uma ovelha, fazendo parte do ministério, estando perto de você, aqui do Resende, minha mentalidade mudou. Minha cabeça mudou. Então, assim, as pessoas vão ouvir o podcast, vai ser uma bênção, mas elas precisam também procurar, pastor, relacionamentos, amizades que também possam consolidar, reafirmar e endossar essa saúde desses pensamentos, não é? Dessa ideia do planejamento, porque senão não vai para frente. Esses dias eu vi um jovem vendo um relógio igual ao meu para comprar. Eu conheço esse jovem, né? Aí eu chamei ele, perguntei assim: você tem uma casa? Não. Você tem um terreno? Não. Você tem um carro bom? Não. Falei, um relógio desse, ele pode custar, de repente, uns 3 mil reais. Presta atenção, quem não tem uma casa, quem não tem um carro, quem não tem ainda um terreninho, entendeu? Não pode estar querendo comprar um relógio de 3 mil reais, 5 mil reais. Rapaz, um relógio de 500 reais, entendeu? Um relógio de 400 reais mostra a hora do mesmo jeito, a data do mesmo jeito, e é o que a gente precisa. Então você vai pegar, compra um relógio de 700 reais, pega 2.300 reais e começa a pensar no seu futuro. Verdade. Que nem o Marcão falou sobre férias. Uma férias hoje com a família não fica barato. Não fica barato. Agora, dependendo da estação que você está vivendo, você vai ter que sacrificar algumas coisas para amanhã você ter isso de forma confortável. E não perder a paz, né? E não perder a paz. Tranquilo, eu nunca tive problema com isso. Ou fazer uma férias de uma configuração um pouquinho mais, mas eu estou falando, de repente, nossas férias custaria 20 mil reais. Vamos reduzir isso para 7 mil, para 6 mil e pegar esses 13 mil e começar a pensar no nosso futuro? Isso. Não tem como. Senão o futuro vai ser amargo. De qualquer um de nós. O futuro vai... Por exemplo, hoje eu estou numa estação que eu posso, certo? Hoje eu posso fazer o que eu não, de forma nenhuma, faria há 10 anos atrás. Entendeu? Há 10 anos atrás. E sem crise. Andar com um carrinho velho porque eu tinha trocado uma casa, sem crise. Entendeu? Prestar o carro porque dei o meu carro para fazer um bom negócio, sem crise. Você está entendendo? Agora, nem todo mundo pensa assim. Por isso que o bom administrador, ele não é imediatista. Ele trabalha como o agricultor, ele semeia a longo prazo. Mas aqui a gente tem que voltar a falar de novo no emocional. Porque existe uma pressão social imposta por si. Onde as pessoas olham e falam assim, então no almoço de domingo, minha irmã já foi para Disney 3 vezes esse mês, não sei quem foi esse ano, fulano trocou de carro e nós não trocamos. Os nossos filhos estudam num colégio B, da minha irmã estuda... E aí a gente se pressiona a essa questão do relógio, a viver uma vida... O tênis, que não é a nossa estação. Não é a nossa estação. Essa questão de tirar as férias de acordo com a sua estação.
Mas, infelizmente, hoje as pessoas se impõem uma pressão social, olhando em redes sociais ou no meio que vive, e aqui eu tenho que tomar um cuidado, de querer mostrar algo que não é. Então, tá cheio de gente andando num carro financiado, com busca e apreensão, para mostrar para os outros. Isso não faz sentido. E aí eu vejo que eu trabalho nessa área dos vícios, né? A palavra vício no latim é vitium, que é falha ou defeito. Você pode jogar isso para esse campo meio compulsivo, porque é emocional, compulsivo. Na verdade, uma pessoa dessa, ela tem uma falha, um defeito dentro dela, alguma coisa está errada dentro da gente, que faz a gente pensar assim, mas fulano trocou o carro. Você nem precisa trocar o carro, você nem está precisando, mas porque fulano trocou, então é uma coisa que está fora do lugar, a pessoa está deslocada. Mas fulano viajou, eu tenho que viajar também. Mas, na verdade, tem alguma coisa que está falha, tem alguma coisa que está defeituosa dentro dela, as né? pessoas é o que a gente mais vê. Se você for naquela fila da Apple, quando a Apple lança um iPhone novo, e perguntar lá quantos ali têm uma casa própria, tem essa situação que o pastor falou, você vai ver que a maioria não tem. Mas tem uma necessidade de ter o último iPhone que saiu. Existe uma questão racional. Nós temos um cérebro racional. A maioria das pessoas sabe que é importante fazer planejamento, que precisa ter uma planilha. A maioria das pessoas sabem, não é questão de não saber. Só que tem uma questão emocional, porque o racional, ele me diz o que eu preciso fazer, mas é no emocional que eu faço. Por que uma pessoa sabe que precisa guardar dinheiro, mas não guarda? Sabe que precisa tomar determinados cuidados com a saúde, mas não guarda? Muitas vezes os problemas são emocionais. É por isso que a gente fala que dinheiro é emocional. É comum a pessoa chegar para nós e a gente dizer, olha, você tem uma renda de tal e você não pode gastar isso, né? Você tem que ter, todo mês você tem que guardar dinheiro. Você fazer investimento tem que ser uma conta para pagar. E não é o que sobra. Porque quando algumas vezes você largou comida no prato? Largou. Alguma vez você largou o melhor que tinha no prato? Não, você sempre larga o resto. Então, se você deixa para guardar o que sobra, nunca é a melhor parte. Então, você precisa ter uma conta inicial que seja de investimento. A pessoa sabe disso, só que ela não consegue fazer. Por isso que nós precisamos resolver questões mais profundas. Muitas vezes são emocionais. E aí é o seguinte, né? Eu penso que você precisa de estratégias. Por exemplo, nós falamos aqui, por que chegar? Beleza. Onde chegar, né? Por que chegar? Não, eu quero ter isso para eu ter uma certa independência financeira, para dar um conforto maior para minha esposa e também para poder ajudar meus filhos na faculdade, aquela coisa. Beleza, então eu sei por que eu quero chegar lá. E também quero ser um bom dizimista, quero ser um ofertante, eu quero ter mais para ajudar mais pessoas. Beleza. Agora, como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo chegar aonde eu planejei? É aí que você precisa ter algumas estratégias. Por exemplo, eu vou comprar 2 consórcios, porque já é uma poupança forçada que eu vou fazer, eu tenho que pagar. Não, eu vou assumir um compromisso de um projeto junto com alguns amigos. Meu amigo está construindo uma casa e entrou 10, e cada um deu lá 10 de mil. Eu vou entrar nesse projeto, porque é confiável, ele faz isso aqui já há muito tempo e tal, conheço ele e conheço quem vai entrar também. Daqui a pouco, os seus 10 virou 20. Quer dizer, você tem que ir arrumando maneiras. É o que eu sempre digo, fez um loteamento ali que você dá 3 mil de entrada e paga 500 por mês. Você está me entendendo? Daqui a pouco, você está guardando 3 mil por mês e lá na frente virou 30, virou 40. Agora, eu tenho insistido com muitas pessoas nisso, se você não faz nada disso e deixa ali disponível aquele recurso, não tem como, entendeu? A família vai usar, entendeu? A esposa vai dar um jeito de usar. A mulher, ela arruma facinho um jeito de usar isso daí. Aí os filhos acham. Agora, se você tem um compromisso, eu lembro que quando estava pagando uma das nossas propriedades, naquela época, para mim, era um valor alto, tudo era... Não dá. Porque eu tenho que pagar essa conta. Não. Então, aí você tem uma boa desculpa. Não dá, entendeu? Então, se você não criar maneiras de forçar você também a fazer essa poupança, você não faz.
Por isso que eu disse, nesse caso o investimento virou uma conta, é isso que eu digo. O investimento exatamente. ele precisa virar uma conta. Isso, e uma das mais importantes. Então você tem ali só, você tira o dízimo, você entra ali com algo que esteja na sua estação de investimento e você depois adequa o seu padrão com o que sobra. Não é o contrário, Isso. eu vou investir o que sobra, porque nunca vai sobrar nada. Isso. Você sempre vai arrumar um jeito de gastar. E aí, Rezende, uma coisa que você fala, e é muito importante, e a maioria não faz isso, hein? A maioria não faz isso. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e junto comigo trabalhava, eu esqueci o nome desse meu amigo, acho que Laerte, ele chamava, Laerte. O Laerte trabalhava comigo. Rapaz, esse camarada tinha um terreninho, uma casinha, tirava as férias dele e tal. Aí eu perguntei, cara, você ganha quase igual eu, um pouco a mais do que eu. E como é que você consegue fazer tanta coisa? Aí ele falou, Josué, você tem uma planilha onde você lança todas as saídas e as entradas? Eu falei, não tenho não. Ele falou, então eu tenho. Eu falei assim, ó, eu marco tudo. Pão, leite, mercado, combustível. Rapaz, depois que você começa a fazer esse mapeamento aí, certo? Essa planilha de saída que você vai ver. Peraí, eu gastei tudo isso de restaurante? Rapaz, eu gastei tudo isso de combustível? Você tá... Aí, aquilo que você não identifica, você não modifica. Pastor, eu tenho dito isso. Ó, a gente começa com essa planilha. E aí, por exemplo, vamos dizer que você está gastando lá R$300 por mês lavando o carro. E aí eu trago uma sugestão. Cara, antigamente a gente não botava carro para lavar. Exatamente. Vai lavar o carro e vai lavar com as crianças. Tem filho de 4, 5 anos, vira uma diversão, uma memória para eles. Põe a mulher junto, sábado de manhã, vai lavar o carro. Você come fora 4 vezes no mês, pede pizza toda sexta, todo sábado. Primeiro que isso faz mal para a sua saúde, diminui 1, 2 vezes. Faz em casa, leva a família, um corta de tomate, outro corta de cebola, bota as crianças em cima da bancadinha, cria memórias. Se vocês entrarem na minha rede social, vai ser normal você ver no Instagram a gente brincando com os filhos de stop, sabe? Criando memórias, coisas que a gente fazia lá atrás. E por que a gente parou de fazer? Jogando dominó, brincando em casa. Então, assim, porque houve uma época que a gente viu, eu falei, a gente está saindo demais. Que necessidade é essa de toda hora ter que estar no shopping, ter que estar comendo fora? Por quê? Da onde veio isso? Eu não fui criado assim. Então, calma aí. A gente cria momentos em família de comunhão, né? De que a gente pode conviver saudável, cria memórias e aí você pega, não é nada, R$300. Quando você faz essa planilha, você olha uma assinatura de algo que você não está assistindo, 400, você vai achar 400, R$500. Aí você assume o compromisso com um consórcio de R$500. Pronto! Agora, em vez de você estar gastando esse dinheiro, isso está virando investimento. Então, não tem como, gente, não tem como. Quando você ouve histórias de cara que do nada cresceu, rompeu, ele usou estratégias e disciplinas para poder alcançar isso. Então, se você não tem uma planilha de saídas, tá? Se eu pergunto, quanto é que você gasta de gasolina? Não sei. No mês, quanto você gasta de pão, leite e tal? Não sei. Quanto você gasta de remédio? Não sei. Quanto você gasta, entendeu? De restaurante? Não sei. Então, você pode estar gastando mais do que você recebe e você não tem nenhum controle. Não tem nenhum controle. E quando eu vou para os Estados Unidos, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou anotando tudo o que eu gasto. Porque eu quero... E senão você vai gastando, você só leva um susto quando chega aqui. Isso aí. Você está me entendendo? Não, eu vou gastando. Aí a minha esposa não tinha esse hábito e tal. Um dia eu falei, então tá legal, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar X valor. Aí você pode, esse X valor, se você quiser gastar todo no primeiro dia, você gasta. Se você quiser gastar no final, você gasta. O que aconteceu? Agora que ela tinha isso na mão, agora era ela que ficava marcando tudo que ia, entendeu? Porque não tinha que dar até o final, entendeu? E aí vai ter que fazer escolha. Não vou poder levar isso, porque senão não levo isso. Então, você está me entendendo? Tem que ter um limite. Se não tiver um limite... Então, se você não tiver controle, se você não tiver uma visão do que você está fazendo, a tendência é você fazer sempre além do que você deveria. Entendeu? Por exemplo, essa coisa de comer fora. Qual que é o ideal?
você com a sua renda, você tem um percentual que você separa para comer fora, para lazer. Então, por exemplo, dependendo da sua renda, é 1.000, é 2.000, é 3.000, ok, é isso. Se você tem um orçamento e você faz esse acompanhamento, vamos sair fora? Aí quando você vai olhar lá, fala, não dá, já estourou o orçamento, na terceira semana. Não vai, arruma outra coisa para fazer. Tem que ter um orçamento, senão você estoura. Exatamente, ó, esse valor aqui pode ser até muito rígido, mas é importante para quem está começando. Ó, esse valor aqui é para a gente comer fora esse mês. Qual é o valor? É R$300. Isso aí. Já venceu, então agora ninguém come mais fora. Então, porque se você vai fazendo isso, primeiro que você vai criando uma disciplina. Isso. E todo mundo ganha. E aí você vai ensinando a família, ensinando os filhos a fazer a mesma coisa. Esse é o legado. Porque Esse é o legado. Um pai, um marido, ele precisa comunicar o que eu sempre falo, né? Direção, que dá senso de destino, limites e proteção. Quando eu dou limites, eu digo, ó, isso aqui é o que a gente pode gastar. Eu também estou protegendo. Claro. Eu estou protegendo, né, para o nosso futuro. Se eu estou fazendo isso também, dando limites, eu também estou dando a direção que eu estou dizendo, gente. Então, nós estamos caminhando assim, nessa direção. Então, é por isso que o limite é esse, porque nós estamos nos protegendo lá na frente. E isso independente, porque mesmo famílias muito ricas, quando o pai não cumpre esse papel de dar limites, aí acontece isso. Na segunda geração, na terceira geração, já queimou tudo. Às vezes não sobrevive. Os delinquentes financeiros, né? Não sobrevive. Exatamente.